Olá, galera fera do 7º ano. Vamos então hoje falar sobre medindo e utilizando o ângulo, certo? Estamos na página 78 do nosso livro e agora nós vamos falar sobre medir e utilizar ângulos. Aqui o livro já começa te dizendo, olha, um ângulo é determinado de acordo com a abertura de duas linhas para se orientar nas viagens marítimas ou aéreas, é necessário usar direções dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, tá? Essas são as direções que a gente já aprendeu lá atrás. Aqui nós temos uma circunferência. Essa circunferência está dividida em algumas partes. Primeiro você vê destacada aqui a linha que vai de norte a sul, a linha que vai de leste a oeste, tá? Entre essas linhas, você tem aqui, ó, entre norte e leste, você tem nordeste, tá? Entre sul e leste, você tem sudeste. Na mesma direção de nordeste aqui, você tem entre sul e oeste, sudoeste, tá? E aqui entre norte e oeste, noroeste, tá? Então, certo, olha só, vamos observar uma coisa. Aqui em cima, o teu livro diz o seguinte a você. Ele te diz que há uma sucessão de ângulos entre os pontos cardeais, tá? Então, você tem aí alguns ângulos entre esses pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Ele te disse que a reta norte, sul, leste, oeste, ele te fala logo aqui em cima, mais aqui para cima do teu livro, ele te diz que quando a reta norte, sul se encontra com a reta leste, oeste, ela forma um ângulo reto nessa direção, tá? Então, eu chamo esse ângulo reto, todos nós já sabemos que um ângulo reto, ele mede 90 graus, tá? Então, quando essas duas linhas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus aqui. Entre essas duas linhas, ó, eu tenho aqui norte e a linha que vai aqui para leste, tá? Entre elas, eu tenho esse ângulo, só que esse ângulo é dividido pela reta nordeste, tá? De nordeste a sudeste, eu tenho uma linha que passa aqui entre esse ângulo e divide ele ao meio. A mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um ângulo formado pelas retas sul e oeste. Eu formo um ângulo aqui. Se eu cruzar essa linha aqui, sudoeste, ela divide esse ângulo bem ao meio, tá? Ok, então esses são os ângulos que eu tenho entre os pontos cardeais. Percebe que eu tenho norte, sul, leste, oeste, e entre eles eu tenho outras retas que passam dividindo ângulos e formando cada vez mais ângulos. Para que a gente possa entender melhor, ó, o teu livro te diz assim: suponha que você esteja olhando para o norte e queira voltar-se para o oeste. Ó, você está aqui olhando para frente e aí você quer girar aqui para o seu lado esquerdo, tá? Só que você não vai dar um giro de 180, você vai dar um giro só de 90 graus aqui, ó, tá? Gira para oeste, certo? Aqui ele te diz que para que você mude de posição, você vai dar um giro, e esse giro, tá? Para fazer isso, você vai fazer a menor mudança possível, tá? Na sua posição. E ela é uma mudança de 1/4 de uma volta completa. 1/4 de uma volta completa, professora? Sim. Olha, lembra que aqui você tinha esse círculo? Nós consideramos que esse círculo ele é uma volta completa. Para que você entenda melhor, vamos aqui formar um círculo. Vou formar um círculo aqui junto com você, tá? Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui, tá?
o nosso círculo. Pronto. Agora que nós desenhamos esse círculo, vamos dividir ele igual como esse círculo aqui tá dividido. Vamos dividir ele. A reta que vai de norte a sul. E a reta que vai de leste a oeste, tá? Ó. Norte, sul, leste, oeste. Eu tenho esse círculo aqui, ele é considerado uma volta completa, tá? Nós já estudamos isso no ano passado. Então, uma volta completa. Olha, eu saio aqui, eu giro, quando eu volto para essa mesma posição, eu dei uma volta completa. Se eu caminho, tá, de leste até a posição norte, tá, eu dei um giro de 1/4 de volta. Então, tu percebe que essas duas retas aqui dividiram essa circunferência em 4 partes, tá? Em 4 partes. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta parte. Muito bem. Se eu tô aqui olhando de frente para norte e quero mudar a minha posição para oeste, então eu virei quanto? Eu virei, olha, eu te disse que quando essas duas linhas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus. Toda vez que você vê esse quadradinho, essa bolinha aqui entre duas retas, significa um ângulo de 90 graus. E eu girei. Só que tanto que eu girei aqui? Eu girei apenas 1/4, ó, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Quantas partes eu girei para chegar até oeste? Apenas uma. Eu saí do norte, cheguei a oeste. Então, eu girei apenas 1/4 de volta, tá? Então, ele te diz assim, uma volta completa corresponde a 360 graus. Por isso, meia volta, ou seja, 1/2, meia volta é igual a 180 graus, tá? Se eu saio aqui dessa posição, vou colocar aqui para você. Se eu saio dessa posição bem aqui, é o meu ponto de partida, então 0 graus. Se eu caminho até aqui, 90 graus. Se eu continuo caminhando, ó, saí de 0, caminhei 1/4 de volta, 90 graus. Continuei caminhando, ó, caminhei mais 90 graus, 90 mais 90, 180 graus. Se eu caminhar mais, ó, saí do 180 e caminho mais 90 graus, tá? 180 mais 90, 270 graus. Se eu sair do 270 e caminhar mais 90 graus, olha, 360 graus, eu voltei exatamente do ponto onde eu saí, tá? Então, uma volta, um giro completo, tá? É igual a 360 graus. Vamos entender, então, essa relação? Eu acabo de te dizer que 1/4 de volta é igual a 90 graus. 2/4 de volta, dá para eu simplificar essa fração? 1/2. 2/4 de volta é igual a 180 graus. 2/4 é o mesmo que meia volta, tá? Então, por isso eu simplifico para 1/2. Divido 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Só para você entender o que eu fiz, tá? 3/4 de volta é igual, tá? 3/4 de uma volta é 270 graus. E uma volta completa, tá? Só organizar aqui esse nosso resuminho para ficar fixo na tua mente.
1/4 é igual a 90 graus, tá? 2/4, que é o mesmo que 1/2, é igual a 180 graus. E 3/4 é igual a 270 graus, tá? Então, fixa essa ideia bem aqui na sua mente. E uma volta é igual a 360, que isso ele já te falou aqui em cima, tá? Prosseguindo. O aluno pergunta bem aqui em cima. Dá para saber qual é a medida de outros ângulos, tá? Eu consigo entender, eu consigo achar outros ângulos que não sejam só 90, 180, 270 e 360? Sim, claro que sim, tá? Olha, aqui ele te mostra aqui. Você tem o ângulo AOB, tá? Por que eu chamo ele de ângulo AOB? Quem é ele? É esse ângulo aqui, ó, tá? Por que AOB? Eu tenho um ponto A, um ponto O e um ponto B. Quando você traça uma reta que vai de O até A, de O até B, você forma um ângulo entre essas duas retas. Como a letra O está bem no meio, está no centro, então, quando eu for escrever o nome desse ângulo, eu escrevo AOB e um chapeuzinho em cima do O para eu identificar que a letra O está exatamente no ponto onde eu formo o ângulo, tá? Por isso esse chapeuzinho. Continuando, eu quero saber quanto mede esse ângulo aqui. Tem como eu saber, professora? Tem. É para isso que você tem aqui, ó, um instrumento chamado transferidor. É através dele, tá? É com ele, ó, você tem ele aqui embaixo. É com o transferidor que nós conseguimos identificar esse ângulo. Eu tenho aqui um transferidor e nós vamos identificar que ângulo é esse. Olha, aqui você tem o 0. Então, pega esse 0 e põe exatamente aqui na direção do nosso ponto, tá? Quando eu coloco exatamente na direção do nosso ponto, a minha régua, ela tá um pouco apagada, tá? Mas se o meu transferidor, ele tá apagado desse lado aqui. Mas se você pegar um transferidor aí, você vai perceber que o ponto A, a reta que passa pelo ponto A, aponta exatamente aqui em cima do ângulo 40. Então, esse ângulo bem aqui mede 40 graus, tá? Vamos avançar para a nossa próxima página. A nossa próxima página, ela fala exatamente sobre isso, tá? Ó, ela te diz exatamente sobre isso. É o que eu acabei de te explicar lá atrás, tá? Você tem o transferidor, aí você vai medir e descobrir que aquele ângulo lá atrás mede 40 graus, tá? E ele te disse que alguns transferidores, eles mostram, ó, como o meu transferidor aqui. O meu transferidor aqui, ele te mostra... aqui, ó, de 0 a 180, nesse sentido, e também sai daqui também, ó, de 0 a 180, tá? Indo e voltando. Ok, continuando, então. Esse transferidor, ele pode ser utilizado para encontrar as medidas de outros ângulos bem maiores, ó, aqui, ó, você tem esse ângulo aqui, que é maior. Como eu encontro? Pega o teu transferidor, posiciona o 0 aqui, tá? Ó, aqui. Posicionou o 0 aqui. Aí, você vai medir, tá? Para saber quanto mede esse ângulo. Então, é isso.